Tudo bom com vocês? Olá. Vamos chegando com alegria. Olá, Mendes, bem-vinda. Maria, né? Bem-vinda, tá? No deserto das incumbências, o amor de Deus a nos chama. Levantar Das lutas humanas e enxugar lágrimas de lua. Elizabeth, bem-vinda. Bom dia não, boa noite. Em Damasco, o portal de luz, o inovidável descer. Sem passar por esses e provar mundos de Deus mistos. Palavra em harmonia, canção mais somente entoada, era sublimada, como quando vier buscar. Boa noite. Errei a letra. Dos aflitos, os irmãos perdidos, os irmãos Livânia, bem-vinda, querida, boa noite. Retomar-se o entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, esperança é companheira. Necessário. Mari, bem-vinda. Obrigada aí, vocês aí. Oi. Aloysio, querido, tudo bom? Cheguei aqui hoje, essa hora. Palavra em harmonia, Canções mais ou menos. É verdade, para é melhor, porque eu tô tomando visão. Quem não sabe tem miopia. Esses óculos aqui, ó. Entendeu? Ai, Jesus. Vamos cantar, vamos cantar. percorre os caminhos, acalma o gemido. Quem não sabe canta, quem não sabe canta, quem sabe dança, né? É assim. É verdade. Tem que olhar mesmo, se não olhar, não consegue esperar as coisas, né? O entendimento necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro e doar. Acabou.
Acabou, gente, a música. Vou botar uma musiquinha pra gente aqui fazer a nossa prece inicial. Vou tirar o filtro, né? Porque tem hora pra tudo, né? Kelinha, bem-vinda. Tudo bom com você, querida? Jacira, boa noite. Vou aqui trocar o filtro pra gente fazer a nossa prece. Tá? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá fazer a nossa prece. Convido a todos a respirar fundo, a pensar em Jesus, nossos amigos espirituais, com muita alegria esta noite, agradecendo pela sua energia e companhia, que essa noite seja tranquila, leve, e que a gente fique com o coração mais leve e a mente mais tranquila. Muito obrigado, Jesus, por esta noite, que assim seja. Wellington, bem-vindo, querido, como acabou de começar, tá? Vamos começar o estudo. Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, chamado Doentes e Doenças, capítulo 23, tá? Do livro Lampadaro Espírita, para quem não conhece, e para quem não me conhece, me chamo Babi, estou aqui de Recife, certo? Certo? A Luísa tira muita onda comigo, mas faz parte. Vamos lá. Capítulo 23, chamado Doentes e Doenças. E Joana de Ângeles inicia aqui assim. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Opa. Tá bom. Fica em Mateus. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Mateus 15:11. Por enquanto, estamos todos doentes, conduzindo conosco doenças aflitivas que nos apraz cultivar. Doentes, porque, perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que se chamam ira, vaidade, paixão. Doentes, porque nos comprazemos quando feridos, em também ferir, angustiados, desferir dardos de mau humor, aflitos, espalhar inquietações. Então ela fala da diferença de doente e dos doentes, né? Cadê? Ela fala aqui vários aspectos, né? Daqui de realmente quais são os aspectos que a gente tem quando a gente realmente está doente, né? Nós somos espíritos doentes ainda, né? Então, repetindo aqui. Porque, perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que chamam ira. Cláudia, bem-vinda. Patrícia. Ira, vaidade, paixão. Porque nos comprazemos quando feridos e também ferir, angustiados, desferir dardos de mau humor, aflitos, espalhar inquietações. Porque, clareados pela fé nobre e pura, racional e dinâmica, a esprairar-se da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos ilusórios e esquecemos os deveres primaciais da sublimação interior com o firme propósito de melhoria incessante. Porque conservamos azedume, cultivamos maledicências, atendemos pelos poucos dignificantes. Porque não sabemos, enfermos e ignorantes que somos, aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Portanto, portamos doenças, sim, de variada nomenclatura. Por quê? Vamos primeiro ler essa parte primeira aqui, que ela fala de vários aspectos de quais são as características aí, nossas mesmo, né, de espíritos doentes, né? É a questão da maledicência, da ira, de tantas essas outras mais inclinações que a gente ainda tem, né, que a gente ainda traz, instintos ainda, a vaidade, a paixão, a angústia, a revolta, o mau humor, a reclamação, não é? A gente, apesar de saber de muita coisa, a gente ainda continua no erro, porque a gente ainda está nesse processo aí de mudança, ou no processo ainda de estagnação, às vezes está paradinho e não está conseguindo andar, por conta do próprio orgulho, né? João Carlos, querido, se prepara aí que eu vou chamar para a prece, tá? O Aloysio aí, qualquer um que se oferecer, tá? E
fala também da maledicência, né? E fala desse esclarecimento que às vezes a gente ainda tem, mas não consegue por conta dessa dificuldade, né? Porque é muito difícil a gente sair de uma zona de conforto para uma zona nova. Essa transformação do homem velho para um homem novo é muito difícil, é muito desconforto. É aquela zoninha que a gente está confortável ali, de boa, às vezes nem tão de boa, mas quando a gente sai daquela zona, começa a se transformar, começa a querer mudar, abre muitas dificuldades, porque você não está acostumado com aquela energia nova, né? Então é muito desconfortável, há um desconforto, mas é necessário. Por exemplo, o perdão é necessário, o hábito da prece é necessário, o hábito do estudo é necessário, o hábito da prática do evangelho é necessário, mas tem dificuldade nesse meio termo aí, nesse meio tempo aí. Então temos que ter essa paciência, aprender a ter paciência, para que a gente consiga ir passar por esse processo e continuar seguindo e não desistir, né? Aqui ela também fala do azedume que a gente cultiva, da reclamação, da forma que a gente se comunica com as pessoas, da indiferença, do preconceito, né? Do nosso próprio martírio, a gente se martirizar, a gente se autopunir também. Então isso tudo nos faz estagnar, nos tornamos doentes dessa forma, né? Então ela continua aqui. Portamos doenças, sim, de variada nomenclatura, porque, amando, impomos condições ao amor. Amados, contaminamos de aflições quem nos ama. Servindo, desejamos servir como nos agrada. Servidos, alegamos ineficiência do serviço. Alegres, esperamos que todos se alegrem conosco. Tristes, gostamos que os demais participem da nossa tristeza, normalmente injustificável. E nas alegrias e tristezas de outrem, atribuímos-nos o direito de viver a própria vida. Então, quando a gente, por exemplo, amando, né? Impomos condições ao amor. Quando é pro lado da gente, quando a gente exige alguma coisa, a gente quer aquela hora, aquele momento, espelha alguma característica, algum modo que a outra pessoa tem que agir, tem que falar, tem que fazer, não é? E quando é conosco, é diferente, né? A gente, fala, amados, contaminamos de aflições quem nos ama. Então, quando você quando alguém pergunta a você sente inveja de alguém? Não tenho inveja de ninguém, não sinto esse sentimento. Mas alguém tem inveja de você, né? Quando alguém lhe fala alguma coisa, olha para você, alguém, eu sou muito invejado, né? Você não tem inveja de ninguém, mas todo mundo tem inveja de você. Isso aí tá meio complicadinho, né? Tá bem desequilibrado esse negócio, né? Porque você enxerga tudo no outro, terceiriza tudo no outro, como se você não tivesse nada. Eu não tô dizendo que a gente é o pior espírito do mundo, né? Quem entrou aí foi Laurinha, bem-vinda, querida. É como se a gente fosse o pior espírito do mundo. A gente tem espírito imperfeito, mas a gente também tem luz, né? A gente tem sombra, tem. É porque a gente acha que é espírito perfeito de um dia para o outro. A gente acha que não tem defeito nenhum, né? Ou acha também que não é capaz de fazer nada. Às vezes é o contrário. Ou se acha melhor que todo mundo, ou se acha pior que todo mundo. É um desequilíbrio aí. Então não é normal, né? Então a gente tem que ser capaz de tomar essa atitude, tomar um passo à frente e não se achar vítima, mas também não ficar exigindo coisas, né, das pessoas, achando que todo mundo faz e você não faz nada. As pessoas têm que lhe servir, né? A gente infelizmente é assim. Então devemos agir com humildade, boa vontade e bom coração, para que a gente aí consiga contribuir com alguém de alguma forma, com o coração aberto e para você mesmo também, tá? Somos espíritos doentes em tratamento difícil, por agradar-nos a condição de infelicidade que nos é a tônica favorita. Todavia, Jesus é o médico divino, e a sua doutrina é o medicamento eficaz de que nos podemos utilizar com resultados imediatos. Se, entretanto, no tumulto em que nos afligimos... Estou com um probleminha aqui, acho que é o fone. Se, entretanto, no tumulto em que nos afligimos, houvermos perdido os ouvidos para escutá-lo, ou o paladar para o pão dos seus ensinos, busquemos um rochedo solitário, longe das atribulações, no centro de uma ilha, e façamo-nos receptivos. Tal rochedo e tal ilha são a prece e a meditação ao alcance de todos.
Lá o Esculápio celeste dir-nos-á outra vez, com a mesma segurança de outrora: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes, né? Então aqui ela já finaliza o seguinte: a gente é espíritos doentes, né, em tratamento, né? Mas isso não quer dizer que a gente é totalmente ruim, a gente tem lados bons e lados ruins, né? E aqui embaixo fala: todavia, Jesus é um médico divino e sua doutrina é um medicamento. Então, Jesus é o nosso médico, o nosso irmão, o nosso amigo, né? É o nosso guia e exemplo. E a doutrina espírita, ou a doutrina que você segue, seja qual for, que contanto que lhe preencha, né? Que ele faça ser direcionado para algum caminho, que tenha lição moral, que tenha ligação com Deus, ou ligação com a divindade, ou ligação com algo que seja o certo, né, das leis divinas ali, você se esforça na maneira que pode. Aquilo ali é um instrumento para você aprender alguma coisa, né? Então, Patrícia acabou, acho que é o celular dela com problema, mandou de novo para mim, solicitação. Então, nosso mestre Jesus é o nosso exemplo e guia, não é? E a doutrina espírita, a Igreja Católica, a Igreja evangélica, né? Todas elas são instrumentos ali para a gente se direcionar para o bem. Não é o templo material ali, não é estar ali que vai salvar a gente. A gente tem que tomar atitude e colocar ali um foco ali, né? De que eu vou conseguir apesar dos pesares, porque vai ter dificuldade. Porque como eu falei no início da live, quando a gente começa um novo hábito, uma nova mudança, um novo comportamento, vai ter muita dificuldade, vai ter muito tumulto, desconforto, porque você não estava naquela energia, naquele momento, você estava agindo tendo hábitos infelizes, você não estava tendo um resultado muito bom, você não estava vivendo bem. Então aquele modo que você estava vivendo não estava bom para você. Aí quando você toma uma atitude para melhorar, é normal ter esse desconforto. Por isso que a gente não pode desistir, porque todo comportamento que você queira modificar vai ter dificuldade, tá? Por exemplo, eu estou muito distante do Espiritismo, eu estou muito distante de Jesus, e eu começo a ter contato com ele, né? Inicialmente, o hábito da prece, o hábito da meditação, não vai ser fácil, porque você não estava acostumado, você estava bem distante. Mas quando ao passar dos dias, ao passar da sua vida, você for fazendo e fazendo e fazendo, vai ter um dia que você, quando não fazer, você vai sentir falta. Então, é possível, né? Tem que ter esse esforço, essa vontade de coração aberto para receber esse amor. Para que um dia a gente, quando estiver triste ou tiver qualquer momento da nossa vida, triste ou feliz, a gente agradeça, não é? Porque geralmente a gente não agradece em momentos tristes. Nossa visão é algo negativo ainda, a gente não recebe muito bem de início, mas depois entende por que está acontecendo essa dor, essa angústia, né? Então, vou chamar aqui, não sei se essa pessoa pode entrar, né, para comentar um pouco sobre a lição. Esperar. Se não puder, tudo bem. Esperar se alguém pode entrar aí, eu chamei a pessoa. Avisa aí, João Carlos, se não puder, eu mandei. Peninha, seja bem-vindo. Tudo bom com você, querido? João Carlos demorando. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Se ele quiser entrar, ele entra. Se não, tudo bem, tá? Então, Joana Viângeles aqui nos pede para complementar o estudo do Livro dos Espíritos, do livro 2, capítulo 7, Retorno à vida espiritual, à vida corporal. E eu vou ler a pergunta, né, do subtema aqui, é o idiotismo e loucura, que ela nos pede para ler. Então, eu vou ler a pergunta 372, que Kardec pergunta. Qual o objetivo da providência? Sim, querida, mandei para você. Tenta mandar para mim aí, que eu mandei para cá, não tem como mandar novamente, não. Qual o objetivo da providência
criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas. Aí a espiritualidade responde nos espíritos. São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não dão as faculdades e aí está a diferença. Um bom músico com um bom mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe impõe a matéria, mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos. Nesse estado, a alma não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então aqui fala, gente, daquelas pessoas. Olá, Valéria. Bem-vinda, querida. Bom, aqui fala naquela questão o objetivo, né, da providência criando seres infelizes ou como cretinos e idiotas. Eu acho que, falando aqui, né, a espiritualidade responde o seguinte: são os espíritos em punição, habitando o corpo de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, aqueles espíritos aí que vêm com aquela prova, que tem um pouco de deficiência, que tem uma certa limitação, não é? Que vem, às vezes tem a vontade de fazer alguma coisa, mas às vezes não consegue por conta dessa limitação. Claro que limitação, de alguns casos, não impedem de alguém fazer alguma coisa, mas tem uns que impedem, que não tem como você exercer alguma coisa, mas a gente usa isso aqui, né? Já que a gente não tem como se locomover, a gente usa, porque tem até um exemplo aí de um espírito aí que veio com limitações do corpo, né, ao longo do tempo da sua vida, que é o Jerônimo Mendonça, mas ele não deixou de trabalhar, não deixou de fazer palestra, não deixou de ajudar as pessoas, tá? Travou foi Wilton, Patrícia, Cláudio, bem-vindo, Valéria. Bom, então ele fala desse aspecto de limitações do corpo, tá? E não é por isso que você vai deixar de fazer alguma coisa, né? Claro que tem casos e casos que não tem como realmente fazer, mas pode-se usar a cabeça, né? A mente, para ensinar ou aprender alguma coisa. Então, se aquele espírito vem com essa condição, é porque ele estava precisando passar por aquilo, há alguma prova, alguma expiação ali no seu cronograma ali espiritual, né? Na sua programação, e ele teria que aceitar, teria que viver daquela forma para que ele pague, sane essa dívida e aprenda alguma coisa com aquilo, né? Então, vou chamar aqui vou ver se ele pode entrar. Tem esse assunto que a gente acabou de falar, relaciona a lição do livro. Olá, querido, tudo bom? Surpresa, né? Eu sempre faço surpresas. Não é não? Eu peguei o bonde andando, né, mocinha? Ah, me diga aí que você entendeu até agora, querida. Diga aí para eu vou finalizar já com o evangelho. Aí a gente termina e tudo certo. Eita ferro. Achei interessante essa última parte que você estava mencionando. Limitação, né? Dos órgãos do corpo e tal. Isso, porque a gente, quando tem uma visão assim, muito materialista, Uhum, tem a tendência a já taxar, né? Rotular as uhum, pessoas. Falar, isso não tem jeito, não, é o espírito ignorante. Só que, às vezes, o espírito que está ali movendo aquele corpo, ele uhum. tem muito mais conhecimento do que nós mesmos, né? Por quê? Porque, às vezes, é uma prova que ele mesmo Isso. para poder passar nessa situação para
para se aprimorar mais, né? Isso. Não sei se você viu a live de ontem, que foi comentado o seguinte, não que tenha acontecido isso, mas que um palestrante, brincando, falou que às vezes o Jerônimo pode ter, quando veio para reencarnar, bateu a mão no balcão lá do Ministério da Reencarnação, fala, vê aí quanto eu estou devendo e vou pagar tudo. Então, brincadeira da parte, né? Pode acontecer da pessoa querer dar uns passos mais adiante e pede para vir nessas limitações, ou ainda para a própria família também, né? Mas isso não significa que por ela estar ali naquela condição, seja autista, seja nesses casos que você mencionou aí, que a Joana disse, da idiotia, que é porque o espírito é limitado. Lê do engano aí. Limitado, né? Mas tem isso aqui, né? É o espírito de outras vidas, experiência de outras vidas, né? Que ele traz aí. Com certeza. O limite está em quem acha que essas pessoas são limitadas. Uhum. Você percebeu que o negócio é improvisado, né? Eu tô até na cama já. Tudo bem, Nada querido. Você já vai dormir aí vai pro nosso lar, já vai direto aí já. Pra não ficar do lado de fora do muro, né? Tudo bem, querido, tudo bem. Eu tô falando assim, Tudo bem. E ela fala aqui de doentes e doenças, não é? Doentes no ponto moral, não é? Da questão de todas as mais inclinações que eu falei aqui, nosso defeito, que a gente traz aí do passado, e doenças, né? Da alma, né? Ou do corpo, que é o quê? Que vem através justamente desses sentimentos que a gente cultiva, que a gente alimenta, né? Aí aparecem as doenças do corpo, porque o corpo sente tudo, né? Há uma preocupação mínima que a gente tem já causa uma dor de cabeça, ou uma dor no estômago, ou um sintoma de ansiedade, alguma coisa assim. O corpo, ele sente muita coisa. Então, se a gente não prestar atenção nesses pontos que o corpo dá, nessas respostas, a gente, se não for atrás da causa, né? Às vezes aparece dor de cabeça, mas a gente acha que é só uma dor de cabeça, mas na verdade é algo muito além daquilo ali. Então você tem que ir atrás da causa, né? E tratando a causa, aí os sintomas, né, do corpo, o corpo fica um pouco mais leve, mais tranquilo, e a alma vai se acalmando, né? Vai se libertando aí, sentimentos aí não muito legais. Até palavra mesmo, pensamento é o primeiro passo, né, que a gente começa aí, fazendo besteira, pensando besteira. Agora, o mais grave em questão de doença da alma é quando ela se manifesta assim nas atitudes, na índole, né? Sim. Uhum. Muitas vezes a gente pode estar com o corpo perfeito, sem sentir sintoma nenhum de doença, mas só que aqueles vícios morais já são a própria doença, né? E dificilmente, quando são esses os problemas, a gente não percebe. Se não tiver uma percepção de captar ensinamentos, perceber dicas sutis que surgem, a gente passa a reencarnação com a doença aflorando, aí fica que nem o caso daquela história como é que chama? Da Leonarda, que reencarnou para cuidar de um vício moral apenas, que é a paciência, e desencarnou devendo ainda. Ela veio só para isso e mesmo assim foi devendo. Tem um atenuante, né? Que ela. Olha. Vai entrar. Tudo bom, menino? E aí, garoto? Tudo bom, garoto? Tudo bem, e aí? E aí, o João tá famoso, o rei das lives. Não é, menino? E aí, comenta aí o que você acha da lição aí, Aloysio. O que você acha? Contribua aí também conosco. Olha, eu acho assim, a questão na verdade, entre doentes e doenças, né? As doenças fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Mas a gente precisa tomar cuidado para não deixar que essas doenças nos transformem em doentes. Tem uma frase do Chico que falava assim: visite o doente, mas não durma na cama dele, entendeu?
Uhum. A gente poder separar essa grande realidade, né? Porque a gente se solidarizar com o problema do nosso próximo é importante. Agora, é fundamental que a gente não se transforme numa esponja do problema dele, né? Você ir lá, você visitar o doente, você solidarizar-se com ele, mas não deitar na cama do doente, entende? Então, acho que é muito importante essa reflexão para a nossa noite. E aí, João Carlos, quer falar alguma coisa? Termina esse raciocínio aí. De fato, né? Aí, enquanto a Luísa falava, eu lembrei daquela frase que vocês sempre falam também, que eu ouvi com vocês do quarteto, que é para... O pombo pode pousar, mas você não pode deixar ele fazer um ninho na cabeça, né? Sim. É a mesma linha de raciocínio. A gente tem que aprender a ter o discernimento de não absorver as situações, sejam problemas, sejam transtornos que eu tenho, de ter minha mão ou ficar quando possível, mas sem se envolver, né? Que essa é a raciocínio do Luiz. Não deitar na cama com a gente. Bom, gente, eu vou ler aqui a última parte aqui para encerrar. Um pequeno trecho do Evangelho aqui, que ela nos pede para ler o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o subtema Os tormentos voluntários. Ele é bem pequenininho aqui. Vou começar a ler aqui. O homem está incessantemente em busca da felicidade que ele escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz no coração, única felicidade real deste mundo é hábito de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhe dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar os insensatos. Como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, pouco a ser aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque, se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e acalma no meio das tempestades da vida. Não será felicidade, né? É de Fenelon, Leão, 1860. Então aqui fala da inveja, fala do ciúme, fala de tantas outras coisas que nos adoecem aí. A gente não vive, só vive para aquilo, né? A nossa alma está muito inquieta, está doente, e a gente procura aquilo ali como se aquilo ali fosse o objetivo ali de tentar suprir algum vazio. Mas, na verdade, é uma doença da alma, né? Pode falar, gente. Esse texto que o Fenelon ditou para o Kardec compor o Evangelho, eu captei dois pontos aí que é interessante da gente refletir. O primeiro, se a gente ficar buscando a felicidade em coisas materiais, certamente a gente não vai encontrar, né?
Tanto que já tem uma dica no próprio Evangelho, lá no comecinho, quando diz que a felicidade não é deste mundo. Não é isso? Portanto, a gente fica buscando felicidade em coisas materiais, que o General colocou aí, ir atrás e não vai conseguir encontrar. E a outra é referente até ao que a gente estava comentando na lição anterior, que você leu, referente às doenças, né? Que a doença grave, a gente pode dizer que a gente pode carregar, que está atrelada a Marte. Tô trazendo todo mundo hoje. Obrigada, gente. Obrigada por acompanhar. Termine aí, João Carlos. Termine de falar. Então, que a doença mais grave que a gente pode trazer, que está atrelada à causa do egoísmo, é a inveja, né? E por que ela é a mais grave? Porque ela é um vício que a gente nutre e que não traz benefício nenhum. Porque tem outros vícios que têm um certo prazer, inadequado, mas dá um certo prazer, né? Agora, já a inveja, desde o começo, ela só corrói, consome, deixa a gente deprimido, e não tem nada de benefício nela. Então, não dá para entender por que a gente ainda insiste em manter esse vermezinho consumindo dentro da gente, né? Então, o Fêmea foi feliz quando ele colocou ela como um dos infortúnios que nós temos. Senhorita Martielli. E aí, Martielli, a Luísa, falem aí. Digam aí o que vocês acham para finalizar a Deixa a live. falar agora, porque eu já falei um pouco. Como? Eu já falei um pouquinho, você fala também um pouco você, agora. querida, falei. Nem sabia eu quem hoje. Só sei que nada sei, fala assim. Oi? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Tem que entender o contexto, o que vocês estão... O raciocínio de vocês. Doentes e doenças. Aham. Cara, tá difícil de ouvir. Eu vou botar o fone aqui. Deixa eu tirar o somzinho. E aí, diga a Luiz aí. Não sei se pode falar. Então, o João estava falando da inveja, né? Eu falo assim, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que todos nós, em algum momento da vida, já sentiu inveja. Tá? Eu lembro muito bem de um fato muito particular de um amigo meu, que quando ele passou num concurso e ele comprou um carro novo, e eu fiquei assim, nossa, que lindo aquele carro, você fica, né? E aí você vai passando por as situações, você vai vendo, e aí você vai amadurecendo, você vai vendo que aquelas coisas são materiais, que não fazem parte da nossa vida. E você invejar a vida de uma outra pessoa nem sempre faz bem para você, você não progride, você não cresce, você não evolui. E com o passar do tempo eu fui vendo que isso não trazia nada para mim, né? E foi só um momento, um repente, mas constantemente, às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque você pode falar assim, ai, que legal que você está fazendo isso, mas no fundo, talvez você tem o seu íntimo da tua inveja lá, latente ainda dentro de você, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses sentimentos que afloram, né? Quando você vê alguma coisa bonita, né, o jardim do vizinho é sempre mais florido, o gramado dele é sempre mais verde, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. É aquela faxina mental que a gente tem que fazer nos nossos sentimentos, né? E não deixar que se transforme em ervas daninhas na nossa vida, né? Isso que você está falando é consequência de quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. Né? Exatamente. A gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que medir sobre a nossa régua. Não precisa... Né? A vida de cada um corresponde a cada um e é assim que tem que ser. Ponto bem pontual. Isso, um ponto bem pontual. A gente tem uma vida para a gente cuidar dela. Não para cuidar da vida dos outros, né? Então, por aí a gente começa a entender que não precisa ter inveja de ninguém. E pode, assim, usar as pessoas como inspiração, né? Mas inveja realmente não leva a lugar nenhum.
Isso que A eu Luísa quero. falou, né? Desculpa, João Carlos, rapidinho. A Luísa falou que ele fala a grama tá mais verde, da outra, do vizinho tá mais verde, mas às vezes aquela grama é só aparência, não é? Que a gente não sabe da realidade ali da pessoa, o que ela tá passando ali na mente dela, o íntimo dela. Às vezes ela tá bem pior que a gente, às vezes tá bem melhor que ela, né? Em relação à questão da serenidade, né? De viver ali, aceitar as coisas. A gente acha que o outro tá sempre... Se comparação é a pior coisa que tem que fazer. Pode fazer? Não pode fazer. Porque você tem o seu tempo, ele tem o tempo o outro tem o tempo dele, e cada um, Martelli tem o dela, a Luiz tem o dele, Joãozinho aí, Enciclopédia tem o dele também. Então, pode falar. Joãozinho. Enciclopédia. Então, esse raciocínio que a Marte trouxe agora veio de encontro com algo que já faz um tempo que eu penso a respeito, né? Essa semana eu escutei alguém falando, não sei se, acho que foi o Sávio, que a gente se corrói porque quando procura cair no erro de se comparar com alguém, a gente se compara com quem está lá na frente, porque a gente aparentemente está melhor. Se a gente olhar para trás e começar a se comparar com quem está em situação um pouco inferior, aí acaba esse negócio de inveja, né? E mesmo porque a Luísa falou da grama verde, a Babi questionou a possibilidade da grama verde. Vai que a grama é verdinha porque é sintética também, né? Exatamente, eu pensei nisso. Depois que, quando a gente estava falando da cor da grama, eu lembrei exatamente nisso. Pode ser sintética. E a gente tem que cuidar do nosso jardim, na verdade, né? Porque, em vez de você ficar olhando o jardim do próximo, cuida das tiriricas, das ervas daninhas do seu jardim, né? Quando você fica olhando do outro, a formiga está comendo as suas florzinhas ali. Exatamente. Tá bom, gente, obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Faça os seus merchans aí, pra gente terminar. Alguém quiser dar um aviso, alguma live, alguma coisa, aproveita aí o espaço. João Carlos também, né? Não sei se o João Carlos tem planos aí, se tiver, fale. O João Carlos tem O plano. João Carlos, agora eu vou falar por ele. Então, o João Carlos agora é o rei das lives. Ele está aparecendo mais do que... Está saindo dos ele está em todas as lives agora, né? E ele agora, o João Carlos, é parte integrante do Encontro Espírita. Está aí conosco também nesse projeto, né? E ele fala do Quarteto Fantástico e eu falei que ele é o surfista prateado. Você é muito masoquista. Em vez de deixar o João Carlos nos bastidores, guardando a vozinha dele aí... O meu personagem Você já ouviu aquele aí, ditado, João, que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece? Mas... João Carlos... Entendeu? O cara é bom jogando bola lá no meio campo, né? Não no ataque. Não. Mas as paredes dos centros espíritas foram quebradas, então tem que entrar na nova modalidade. Centro espírita é a gente, né? Ali é só o material. Sim. Centro Irmão, E cadê o João Centro Carlos, Espírita, então, irmão? está agora integrando a equipe do Encontro Espírita. Veio agregar com a gente aí, ele saiu do lado de lá e veio pro lado de cá, tá vendo? 8 pessoas, gente. Daqui a pouco tá crescendo quem quiser ir. Se quiser ir se juntar a gente para ajudar aí a estudar, tá? Sempre bem-vindo. Vou fazer minhas as palavras do Estevão, que o Senhor não impute a vocês esse pecado. Mas quanto à ingressão no grupo dos 8, muita gratidão, viu, meninos? Muito bem-vindo. Bem-vindo, querido. Olá, bem-vindos aí, quem chega aí, já estamos terminando, tá? E aí, Martiele, liga aí algum mexão, alguma live aí, avisos. Liga aí, querida. Então, amanhã, domingão, dia 18, às 9 horas, tudo do Pensamento e Vida, com o capítulo Família. E o João Carlos estará comigo esse mês aí, no último domingo. A gente vai avisando. João Carlos já é experiente aí. Segunda-feira, no Facebook da Casa Espírita Nosso Lar, temos palestra também às
19h30 com a Lavínia Fernandes. Uhum. E começando um novo livro, mesmo projeto, novo livro, e o Aloysio vai dar sequência nesse merchan aí. É a Luiz Trabalhador aí. Nós estamos iniciando na segunda-feira, né? Nós terminamos a live, na quarta-feira terminamos a live número 50, sobre o Crepúsculo de um Coração, e agora nós vamos iniciar, na segunda-feira, o livro Flores do Coração, que o João Carlos Tá bem está na mão fazendo a embaçadinho, mas tá divulgação aparecendo ali. agora. Tá aparecendo. Agora dele. É esse livro que a gente vai estar fazendo as nossas lives a partir de segunda-feira. E amanhã a gente está fazendo a postagem já da mensagem da manhã, da segunda-feira. Às 22 horas, no Momentos com Jerônimo Mendonça, lá pelo Reflexões Aloysio. E aproveitando aqui, dá uma olhadinha no último post acho que o Luiz colocou também, o último eu coloquei, de um filme, de um teaser, né? Exatamente, é um teaser, né? É um teaser sobre a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. E é um teaser que o pessoal, assim, a gente está... Já de um encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, lá de Tuiutaba, surgiu a ideia de se fazer esse filme sobre a vida do Jerônimo. E a gente conseguiu o vídeo, né, do teaser, disponibilizei no meu perfil lá no Instagram, e a Marquelis também. E por conta disso, a ideia é conseguir patrocinadores para esse filme, né? Então, a gente pensou em divulgar justamente para tentar trazer, né, mais pessoas para conhecer e para tentar divulgar a ideia de se fazer um filme sobre a vida de Jerônimo. Isso mesmo. Maravilha, gente. Muito trabalho aí. Os trabalhadores não param nunca, a gente vem trabalhando sempre, tá? E vem mais trabalho aí, tá? Quando mais trabalho aparece, mais trabalho chega aí. Vamos embora. E aí, gente, quem quer fazer a prece? Ó, o cri, 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 cri. João Carlos. Aí, ó. A prece que ele fez ontem do encerramento foi muito bonita. Pronto, Então, João faça aí, Carlos, querido, é sua. por favor. Vamos lá, vamos fechar os olhos, né? Para terminar hoje. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigada. Então vamos nesse instante, né? Nos acerenando as mentes, acerenando os corações, buscando a sintonia com os amigos espirituais, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus e aos incansáveis trabalhadores do bem por sempre estarem nos assessorando, ombreando conosco em nossas lides, trazendo a nós inspirações para que, quando o desânimo, quando a vontade de recuar, declinemos desses sentimentos negativos, erguemos as mãos para os céus e seguimos sempre em frente, com esse amparo que nos é concedido. Por isso, muito temos a agradecer e menos a pedir. E que o Pai conceda sempre a nós essa serenidade de estarmos sempre à disposição para os trabalhos que a nós é confiado. E assim, com os corações repletos de gratidão por tudo que o Pai nos tem dado em nossas vidas, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no céu e em todos os locais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, como nós também devemos perdoar aos nossos devedores.
não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todos os males, em especial os males que ainda temos em nós em forma de vícios, em forma de doenças mentais, doenças da alma. Mas livre-nos desses males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Obrigado, Que gente. assim seja. Que seja. Obrigado, acompanhando todos aqui presentes. Jesus continue seus lares aí pro resto da noite. E amanhã, um novo dia amanhece aí, né? Pra recomeçar aí, não desistir. Eu vou pedir Tá, gente? licença. Obrigada, Luiz. Obrigado, mandar João. um beijo. Obrigado, Martiele. Pode falar, querido. Mandar um beijo pra minha prima que apareceu aí, o nomezinho dela, lá da Zona da Mata. Ela mora em Divino. Aí eu vi o nomezinho. Bem-vinda. Qual o nome Nossa, dela? tá aí, Rosângela. Abraço, Rô. Rosângela, bem-vinda. Qualquer dia desse eu vou baixar em Minas de novo. O país, Minas. Tá bom, beijinho, gente, no coração de vocês. Saudade. Eu chamei porque eu tava com saudade também, né? Aproveitei aí e vamos embora. Matar a saudade um pouquinho. Beijinho, boa noite pra vocês. Beijinho. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.